Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A recuperação judicial é um instrumento jurídico previsto na Lei 11.101 de 2005 que tem como objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica e financeira de uma empresa, preservando sua atividade, os empregos que ela gera e os interesses dos credores. Por meio desse processo, a empresa apresenta um plano de reestruturação e renegociação de dívidas, que deve ser aprovado pelos credores em assembleia. A recuperação judicial atende às questões relacionadas à continuidade do negócio, proteção contra execuções judiciais imediatas, reorganização de passivos e busca por sustentabilidade econômica, sendo uma alternativa ao encerramento das atividades e à falência. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Sinira Gomes Lima Melo. Ela é sócia da JG Melo, tem mais de 20 anos de experiência no mercado jurídico e formada em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e mestre em Direito pela Unimes e doutora em Direito Comercial pela PUC São Paulo, além de ter sido minha orientadora no período em que eu fiz o Mackenzie. Então, Sinira, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Olá, Gabriel. É um prazer estar aqui com você nesse seu projeto super interessante. Prazer te reencontrar. Então, vamos conversar hoje um pouquinho sobre a recuperação judicial. É isso aí, Sinira. Antes da gente entrar no tema, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como que você foi parar no direito? Muito bem. Na verdade, o meu pai... Eu tenho um escritório de recuperação de crédito, que foi fundado quando eu tinha 1 ano de idade. E meu pai foi... É bem Legal. Isso mesmo. Foi meu pai que me trouxe para esse mundo. E meu pai não era advogado, mas ele tinha uma empresa de recuperação de crédito. Ele resolveu abrir uma empresa de cobrança, de recuperação de crédito, e fundou essa empresa. E eu vim trabalhar com ele com 16 anos. E aqui estou, até hoje. Então você nasceu no mercado jurídico, né? Nasci no mundo das cobranças, né? No mundo da recuperação de crédito. A minha infância foi ouvindo meu pai falar em concordata, falava muito em falência. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, vim para o escritório para ajudá-lo, e aí fui fazer direito e tô aqui, né? E aí, durante a faculdade, eu sempre tive vontade de atuar na docência, então fui monitora do professor Camilo, que deve ter sido seu professor também. Acabei não tendo aula com ele, mas o pessoal falava muito bem. Ele era o nosso coordenador na época do Mackenzie, né? E ele foi eu fui monitora dele na faculdade, me formei, fui fazer mestrado, aí o bichinho da docência pica a gente, nunca mais larga, né? E aí tô aí até hoje dando aula, tive o prazer de dar aula para você lá no Mackenzie, e dou aula dessa matéria de empresarial, de uma maneira geral, mas com foco em falência e recuperação, que é o que eu mais gosto e que é o que eu mais atuo, né? No escritório, na prática. Legal, Sinira. É bacana que você não tem um nome muito comum, né? E eu lembro de contar para você que eu tenho uma tia com o mesmo nome, né? Sim! E aí... Só eu e sua tia, e a Sinira Arruda, que não é da sua época, né? Porque é coisa de velho, mas a Sinira Arruda da época lá do Silvio Santos. E a Sinira da Tieta. Tem algumas Siniras aí meio... Tá vendo? Só Sinira boa e famosa. A Sinira da Tieta, a novela não era muito... Era meio controversa, mas tá bom, a gente vai levando, né? Tá tudo certo. Isso aí. Então, quer dizer que você sempre gostou de estudar, né, Sinira? Então, se você tem certeza, já começando com 16 anos aí atuando, é muito legal ver essa sua jornada, e é legal porque eu não conhecia também, então para mim está sendo mais uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre você. Obrigada. E, Sinira, então vamos direto no tema, o que é a recuperação judicial? Vou até lembrar das aulas agora, hein? Olha, Gabriel, a recuperação judicial está super na moda, né? A gente fala que a gente veio, já falando do passado, a gente vinha no mundo da concordata, em que advogar nessa área era para aquela pessoa que não tinha tido muito sucesso na vida, né? Então ela ia, sei lá, uma advogada da ativa numa concordata, um síndico da ativa numa falência, e hoje em dia tudo mudou, né? Então, desde 2005, surge na nossa legislação esse conceito de recuperação. O que é a recuperação judicial? Na verdade, é um instrumento, a recuperação é um instrumento que o Estado proporciona para aqueles empresários que exercem uma atividade e que estejam enfrentando um estado de crise.
Então, a ideia é, o Estado tem que tutelar a crise da empresa, porque a atividade empresarial é fundamental para a nossa economia. Então, a atividade empresarial gera renda, gera emprego, gera circulação de riquezas. Então, o Estado tem a obrigação de ajudar esse empresário ou essa sociedade empresária em crise. E como é que ele ajuda? Ele ajuda proporcionando para essa empresa um instrumento legal, né, jurídico, um processo, né, então a recuperação judicial é um processo que vai trazer a possibilidade dessa empresa conseguir renegociar com os seus credores de forma coletiva. E uma coisa que a gente às vezes vai meio no automático e não percebe, que eu acho que é o ponto principal, o que diferencia uma recuperação judicial de um acordo qualquer, né? Então, por que eu preciso ir para o judiciário para conseguir fazer esse acordo? Porque numa via extrajudicial, ou depois a gente vai falar um pouquinho da recuperação extrajudicial, né? Mas numa via de negociação extrajudicial, eu só faço acordo com quem concorda, né? Então, se eu tenho lá um grupo de credores para negociar, eu preciso da unanimidade desses credores. Por isso que é concordado? A concordata vem de concordância, exatamente, vem de acordo, isso, a ideia inicial da concordata era de acordo, é que depois mudou a lei, aí foi aquela confusão. Então, assim, quando eu falo, se eu pegar, você aqui, nós temos 10 credores e eu vou negociar com os 10, eu preciso que cada um dos 10 concorde, para que eu consiga ter sucesso na minha negociação. A partir do momento que esse devedor, que essa empresa busca a recuperação, qual é a vantagem disso? Ela consegue fazer esse mesmo acordo com os mesmos efeitos jurídicos sem a concordância de todo mundo. Ela precisa da concordância da maioria. Então, aí está a grande vantagem da recuperação judicial, né? O devedor consegue fazer uma proposta coletiva, essa proposta vai ser aceita ou não coletivamente, e eu não preciso agradar todo mundo, basta que eu consiga a maioria. Se eu conseguir a maioria, o meu acordo é homologado e, em tese, aquelas obrigações são extintas e são substituídas por novas obrigações. Então, a recuperação serve para isso. Ela serve para proporcionar para a empresa a possibilidade dela renegociar essas obrigações sem precisar da concordância de todo mundo, que é o mais difícil, né, de conseguir numa situação de crise. Eu tô lembrando todas as aulas, é engraçado, né? A gente parece que mergulha de volta, tô me sentindo como se aquele aluno sentado na cadeira. Prestava atenção. Vocês sabem que eu vou contar agora que o Gabriel fazia altos desenhos na minha aula, né? Eu continuo fazendo nas aulas, eu não acredito. Né? Ele assistia a aula e ele fazia muitos desenhos. Eu falava, gente, o Gabriel tá em outro mundo, mas ele estava atento. É o jeito do Gabriel de ficar atento. Você sabe que hoje eu tô fazendo mestrado na GV, isso é engraçado, porque às vezes quem senta do lado acha que eu não tô prestando atenção, mas o desenho, para mim, me ajuda a não focar nas outras coisas. Daí, quando eu tô focado no desenho, eu tô escutando o que o professor tá falando. O pessoal brincava às vezes... Pois é, não, e aí o pessoal brincava com ele, parecia que o Gabriel tava nem aí pra aula, e aí, de repente, ele levantava a cabeça e fazia uma pergunta sua no assunto. Isso aí, exatamente isso. Vinha no final da aula e fazia uma pergunta super pertinente, parecia que ele estava em outro mundo, né, mas era o mundo dele, é isso aí. É isso mesmo, nossa, que engraçado. E eu tava, e uma coisa, Sinira, porque é o seguinte, eu acho que, eu posso estar totalmente errado, mas vamos dizer que muitas vezes os clientes, eu não estou falando das grandes empresas, tá? Vamos falar de média e pequena aqui nesse caso. Eles procuram os advogados no momento que a batata está assando, né? Sim. Que assim, opa, vou quebrar, não está dando certo aqui, melhor procurar um advogado. Esse é o momento ideal para procurar um advogado ou um especialista na área, desculpa, uma advogada. Qual que é o momento ideal, aproveitando, se é que existe um momento ideal, tá? Sim. Na verdade é assim, Gabriel, o que a gente vê, foi até legal você falar isso, a gente vê uma realidade muito, muito diferente, né, dependendo do lugar, da região aqui do Brasil. Então, se a gente pega aqui em São Paulo, né, os grandes casos de recuperação judicial que a gente vê nos jornais, são empresas gigantescas que se preparam por meses e meses, né, para ajuizar esse pedido. Então, quer dizer, isso vem de uma decisão muito tomada, com muita antecedência, porque a recuperação é muito cara, né? Então, eu preciso de um advogado especializado, as custas judiciais vão ser calculadas sobre o montante do passivo, ninguém vê notícia de uma recuperação de menos de milhões, né? É isso. Então, quantos milhões? Então, você pensa, só custas judiciais, honorários advocatícios, honorários do administrador judicial, já foi um dinheirão. Sim. Então, assim, se a gente pega aqui em São Paulo, a gente pensa nos grandes players, nas grandes empresas, e elas é que vão pedir recuperação.
Agora, e aí, isso é muito bem estruturado, né? Muito bem preparado. A gente tem grandes escritórios. Eu sou advogada, eu brinco que eu sou advogada de credor, eu sou uma pobre advogada de credor, por isso que eu dou aula todo dia, inclusive até às 11 da noite, né? Porque se eu fosse advogada de devedor, com certeza eu não estaria aqui, né? Então, tô brincando, os advogados de devedor também. Claro. Os advogados de devedor, eles são, normalmente aqui em São Paulo, muito especializados, escritórios muito bem estruturados, que vão fazer esse planejamento. Quando a gente fala numa pequena empresa, se você vai para os dados do Serasa, por exemplo, você vai ver que as empresas fora de São Paulo, fora desse núcleo aqui, fora das grandes capitais, quem pede recuperação são os médios e pequenos, né? Porque a recuperação custa caro também. Então, quando é que uma empresa dessa vai pedir recuperação? Ela vai pedir normalmente quando a situação ficou feia. Eu brinco, quando cortaram a luz da fábrica, né? Quando ele tem a penhora do Cisbajude, que bloqueia todo o dinheiro da conta. Então, o ideal ninguém sabe, a gente fala, ninguém dorme rico e acorda falido, né? Então, o ideal é que esse devedor vá se preparando, sabendo da sua situação de crise, vá se preparando para verificar se realmente é o caso de pedir recuperação, né? Lembrando que a nossa lei exige, determina que só é possível ajuizar o pedido de recuperação se o devedor estiver constituído, registrado na junta comercial há mais de 2 anos. Então, uma atividade que acabou de começar, eu brinco que se você acabou de começar e você está em crise, vai fazer outra coisa da sua vida que você está no caminho errado, né? Então, se você acabou de começar, você não pode pedir recuperação. Você tem que ter lá pelo menos mais de 2 anos de atividade. Então, esse é o primeiro pressuposto. E aí, a partir daí, como é que você toma essa decisão? A partir da sua situação econômica, né? A partir da sua situação de crise. Aí você vai verificar, olha, se realmente é o caso. Tem aí milhões de questões técnicas, né? Por exemplo, quais são os créditos que eu posso renegociar? Então, por exemplo, se a maior parte do meu passivo é fiscal, a recuperação não vai resolver todo o meu problema, eu vou ter que fazer um parcelamento lá com o fisco. Se a maior parte do meu passivo, por exemplo, é decorrente de alienação fiduciária, esse crédito não está sujeito à recuperação. Então, eu não vou conseguir renegociar esse crédito nos autos da recuperação. Então, o ideal a recuperação não é algo simples que eu posso decidir de um dia para o outro. Vai demandar de mim um planejamento, a contratação de profissionais especializados. A gente, especialmente quando a lei entrou em vigor, lá em 2005, a gente via muitos pedidos de recuperação judicial, assim, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Esses dias eu estava aqui no escritório e uma advogada que trabalha comigo mostrou um plano que tinha 3 parágrafos, de 2012. O advogado não era especializado nisso, ele fez lá um plano, ele colocou lá, vamos pagar em 12 anos, não sei quanto de idade. Então, assim, isso não existe mais, né? Hoje a gente tem um mercado de recuperação. Então, e a empresa que vai pedir recuperação, ela tem que contratar alguém especializado. Por quê? Porque o custo do processo é muito alto, e porque, se ele não fizer direito, ele vai ter que arcar com esse custo, né? E às vezes não vai conseguir alcançar o objetivo, né? Casos de recuperação aqui de empresas pequenas, por exemplo, eu, advogada de credor, o juiz indeferiu inicial, a empresa não tinha dinheiro para apelar, né? Então, por quê? Porque não estava preparada para isso, né? Então, o processo de recuperação judicial é caro e demanda uma preparação e demanda a especialização, né, Gabriel? Isso é o mais importante. Eu preciso ter alguém especializado que possa me orientar. Aqui em São Paulo, a gente vê 100% especialização, é gente que sabe o que está fazendo. Por aí, nos interiores da vida, a gente vê processos um pouco mais arcaicos, ou um pouco menos técnicos, e aí o risco para o devedor é muito alto, né? Mas se a gente for olhar mesmo, Gabriel, a gente fala aqui de recuperação, mas se você for pegar a pandemia, por exemplo, todo mundo, na época da pandemia, o professor Justino, que é nosso professor lá do Mackenzie, eu lembro que ele fazia várias palestras, e ele falava assim, o colapso do judiciário, né? Todo mundo vai pedir recuperação, que era o que todo mundo esperava, né? Todo mundo falava, pandemia, todo mundo vai pedir recuperação. O que a gente viu? Os números o volume de pedido de recuperação só foram aumentar, o volume só foi aumentar o ano passado, né? Porque agora sentiu, né? Agora, e por quê? Sabe, se você vai na avenida perto da sua casa e vê quantas empresas fecharam, né? E elas não faliram nem pediram recuperação. Elas simplesmente fecharam as portas, né? O que a gente chama de encerramento irregular da atividade. E como é que a gente mede isso? Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade para fazer, mas eu não tenho meios ainda para medir.
A gente tem a questão da inaptidão do CNPJ, por exemplo, que é uma coisa que eu acho até que daria para medir, né, dados da Receita Federal, mas demora um tempo. Mas o que a gente viu, o que a gente vê, isso é experiência empírica, não é científica, né? As empresas pequenas, elas não pedem recuperação nem têm a falência decretada, elas fecham as portas, né? Quem pede recuperação é quem pode pagar o custo da recuperação, né? Essa é uma realidade, né? Não, é interessante isso que você levanta, porque se a gente pegar o ano da pandemia, né, 2020, aí ainda teve bastante operação em 2020, aí começou a galera a comprar todo mundo, então 2021 aumentou o volume de operações, porque estava barato, né? Quem tinha cash e quem estava com dinheiro guardado aí aproveitou para fazer as compras. Vamos às compras. Certeza, E o resto depois começou a quebrar, porque aí não sustenta. Não aguentou. Então é isso mesmo. E é muito difícil de conseguir esses dados, né? A gente pensa no tanto de regularidade que existe, é complicado, né, Sinira? E se a gente vê a vida real é essa daí, né? Se você pegar os pequenos, eles fecham as portas, eles não pedem recuperação, né? Exato. E o que eu ia te perguntar, Sinira, é que, por exemplo, você levantou algum ponto aqui do valor que você precisa ter para poder pedir a recuperação judicial, certo? E quais são outros pontos que assim, você precisa ter, a empresa precisa dos critérios, né? Não sei se é correto dizer isso, mas quais os critérios para se pedir uma recuperação judicial? Então, como eu te disse, o que a lei exige, né, como eu comecei a dizer, o que a lei exige é que você esteja regularmente inscrito na junta, então você não pode pedir recuperação se você não tiver regular, então você tem que ter lá o contrato social, registrado, CNPJ, bonitinho. Você tem que exercer a atividade há mais de 2 anos, então se você não exerce a atividade há mais de 2 anos, você não consegue pedir, ajuizar o pedido, então é um critério objetivo, temporal. Você não pode ser falido, então, lá antigamente eu podia pedir a concordata depois da falência, isso não existe mais. Então, a partir do momento que a falência for decretada, o juiz decretou sua falência, transitou em julgado, né, não tem mais recurso, você não pode mais pedir recuperação, né? Existe um mecanismo que foi inserido aí na reforma que a gente teve na legislação em 2020 para 2021, que é o que se chama na doutrina americana de fresh start, que é a possibilidade do devedor voltar, depois de falido, voltar. Mas pedir recuperação, não. Então, se eu tive a falência decretada, eu não tenho mais como pedir recuperação. A recuperação é um meio preventivo, né, de um instrumento preventivo. Então, ele serve para evitar a falência. E o devedor não pode ter tido a concessão de uma recuperação nos últimos 5 anos. Então, a ideia... Por casos famosos, né, que a gente vê que são públicos, a gente pode falar, o caso da Oi, da Odebrecht, que agora mudou o nome, né, são sociedades que ajuizaram pedidos de recuperação, obtiveram a concessão da recuperação e depois de 5 anos ajuizaram um novo pedido de recuperação. É possível? É possível, a legislação permite, só que tem que haver esse intervalo entre a concessão de uma recuperação e a outra. Então, esses são ele não ter sido condenado por crime falimentar, né, que é toda a parte criminal aí da nossa legislação. Fraude, questão de escrituração contábil, desvio de bens. Se tiver esses requisitos objetivos, essas condições objetivas, o devedor pode ajuizar o pedido e o juiz vai deferir a petição inicial e vai começar todo o processo. Isso é o primordial, né? Sim. Isso é muito legal, Sinira. É bacana retomar esses temas assim e aprender com você. E eu queria saber, Sinira, na sua opinião, quais são os principais erros cometidos por empresários quando eles estão pensando na recuperação judicial? Porque, mais um outro ponto trazendo aqui, é engraçado, quando a gente vê na mídia, tal empresa pediu recuperação judicial, você acha que quebrou, né? E, na verdade, calma, gente, ainda vai se recuperar de fato, e como o próprio nome diz, mas você vê aquela notícia e acha que já era, foi pro buraco. E, na verdade, Gabriel, foi importante você tocar nesse assunto, é o que a gente fala do custo reputacional da recuperação, né? Então, se uma empresa pede recuperação judicial, ela sabe que ela vai ter esse custo, né? Você sabe que, você falando em erro, eu acho que o equívoco, eu acho que o ponto principal é não se planejar, né? É não saber como vai pedir. Eu lembro que, falando aí da minha infância, que meu pai contava quando eu era pequena, que ele falava assim, aquele safado armou a concordata. O que era o armar a concordata? Então, na época da concordata, só podia ser renegociado, na época o prazo era de 2 anos, lá tinha as opções, mas o prazo máximo era 2 anos. Então, o que as empresas faziam? Elas sabiam que elas iam pedir concordata, elas sabiam que elas iam ficar sem crédito por um período, né? Então, o que elas faziam? Elas compravam, ficavam com estoque muito maior do que normalmente tinham, e faziam compras maiores do que as habituais,
e aquelas empresas que vendiam levavam o calote, né? Essa era uma realidade. Que era o que a gente chamava de, o que meu pai chamava de armar concordata. Ele armou a concordata, quer dizer, ele legal, se... porque tava... mas era uma realidade, né? E eu acho que esse é o ponto, né? Uma empresa que pede recuperação, por isso que a importância de ter uma assessoria especializada. Uma empresa que pede recuperação, a primeira coisa que vai acontecer com ela é o custo reputacional. Né? A gente pode falar também, porque é público, 1, 2, 3 milhas, né? Eu chego na sala de aula e pergunto, quem é credor da 1, 2, 3 milhas? Toda sala tem um credor. Eu nunca tive uma sala de aula, desde que a 1, 2, 3 milhas pediu recuperação, que não tivesse um credor de lá. Todo mundo é credor. Por quê? Todo mundo comprou. Quem compra hoje, você compraria um pacote de viagens na 1, 2, 3 milhas? Então, não precisa nem responder. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Você saber que você vai pedir recuperação, você vai conseguir uma renegociação, é bem provável que consiga, porém, a que custo isso vai acontecer, né? Então, eu acho que esse é, talvez não um equívoco, mas um cuidado que essa empresa tem que tomar antes de pedir. E ter uma assessoria especializada, porque a recuperação, Gabriel, a gente fala que é um exemplo bobo, mas representa a realidade. Quando eu comecei a dar aula de 2005 para cá, que eu comecei a dar aula, eu dava minha matéria e acabava a matéria com tranquilidade. Hoje eu não consigo acabar a matéria. Por quê? Porque a recuperação foi se sofisticando, né? Então, o procedimento se tornou muito mais complexo e muito mais sofisticado mesmo. Então, hoje, se você pega lá um escritório que não entende de recuperação, tem um monte de detalhes ali que só quem trabalha com isso sabe. E aí, nessas, você se encrenca. Por quê? Porque um empresário, ele precisa operar com banco, então ele precisa, normalmente ele faz lá a cessão de recebíveis, né? Cessão fiduciária de recebíveis, é uma coisa super comum. Ele vai antecipar, vai dar em garantia os recebíveis que ele tem e vai pagar por isso, parcelado. Esse crédito não está sujeito à recuperação. Então, na hora que eu peço recuperação, o banco se apropria dos meus recebíveis. E eu fico sem faturamento. Então, esses são cuidados que o devedor, que a empresa tem que ter, mas ela só consegue mitigar esses problemas quando ela contrata alguém especializado. Então, acho que isso é o mais importante, né? Para saber quais são as consequências desse pedido. Porque depois que você pedir, não dá para você voltar atrás. É isso. Né? Então, ou você vai conseguir o sucesso ou você vai falir. Então, você tem que pensar muito bem e ter esse suporte, né, jurídico. Isso é o mais importante, na minha opinião. Eu sempre brinco que a melhor maneira de você encontrar um bom advogado é entender qual que é a sua dor e ver a especialidade da pessoa. Você não vai pensar que é generalista ou que, dependendo da matéria, tem pouco tempo de formação. Depende do problema. Então, nesse caso, é sempre bom buscar alguém bem experiente, que já entende a dor e sabe ali onde que pode pegar um negócio. E as implicações, né, Gabriel? Como eu falei, a gente tem eu falo que todo mundo um dia vai cruzar com um processo de recuperação na vida, né? Seja isso. como credor, seja como empregado, né? Seja como consumidor que é credor. E é um processo complexo mesmo, né? Então, não tem o que falar, é um dos processos mais complexos que a gente tem hoje no Poder Judiciário, a tramitação é recuperação e falência, não tem o que fazer. E não adianta você fugir disso, né, e tentar... Não, você tem que procurar alguém que entenda, e para o devedor isso é fundamental. O credor ainda vai, né, o credor vai lá, o advogado do credor vai lá e se vira e consegue fazer. Mas o advogado do devedor, ele tem que ser alguém especializado. E a gente tem também o mercado das consultorias, né, que já existia e que se fortaleceu muito. Então, hoje a gente tem grandes consultorias, pequenas consultorias, tem tudo quanto é jeito. E esse mercado das consultorias também é importante, porque ele vai dar esse apoio na área administrativa, na gestão, na estratégia, né, daquela empresa para que ela escolha a melhor forma de se recuperar. Isso é fundamental também, para que ela consiga encontrar caminhos dentro da lei, né, para sair dessa crise. Mas depois eu vou falar do credor, tá? Porque eu sou advogada de credor, eu tô aqui defendendo muito o devedor, tô brincando. E, Sinira, eu queria saber também, uma coisa que, né, bom, enfim, essa contratação a gente tem que pensar que é uma forma de investir, né? Porque você vai evitar que você acostumar lá na frente. E, Sinira, eu queria saber, na sua experiência, quais são os fatores que diferenciam uma recuperação judicial bem-sucedida de uma que termina em falência? Primeiro, essa questão aí, efetivamente, do preparo, né, de você ter, se preparar para ajuizar o pedido, não fazer algo sem experiência, sem esse embasamento técnico, mas eu acho que o ponto central da recuperação é o quanto o credor está disposto a colaborar com você.
né, a colaborar com aquela empresa. E aí, é sempre bom entender o seguinte, quando a gente fala em recuperação, a gente tem, na doutrina antiga, se falava muito do dualismo pendular, quer dizer, uma hora a legislação pende para o lado do devedor, uma hora a legislação pende para o lado do credor, né? Uma hora a gente tem normas para favorecer o devedor, outra hora normas para favorecer o credor. Mas o fato é, quem paga a conta da recuperação é o credor, né? Então, quando o devedor vem, a empresa vem e apresenta uma proposta para pagar em 30 anos com um deságio de 50%, esse credor que tinha lá um valor X para receber, ele vai receber metade desse valor em 30 anos, né? E as contas dele? Quem é que paga, né? Então, a recuperação bem-sucedida é aquela em que os credores estão confiantes de que, de fato, aquilo é a melhor solução e eles compram, né? E eles investem na recuperação daquela empresa, porque o credor também investe o dinheiro dele e o crédito dele na recuperação daquela empresa. Então, acho que o sucesso da recuperação depende da vontade do credor, né? Depende do engajamento dos credores naquele processo. Agora, uma coisa que isso a gente vê muito no judiciário, Gabriel, que é o seguinte, o credor tem que concordar, porque afinal a gente tem a função social da empresa. Então, todo mundo tem que concordar com tudo, porque afinal a gente não pode quebrar as empresas, né? Porque se quebrar a empresa é muito comum. Você vai em assembleia, os advogados dos devedores falam, essa empresa emprega 500 empregados, se ela quebrar, serão 500 famílias sem renda. Ótimo, né? Muito bom. E os credores? Como é que ficam nessa história? Né? E as famílias dos credores, exatamente. Gente, a gente vai em assembleia, Gabriel, a gente vê, antigamente a gente tinha muita assembleia presencial, hoje é mais virtual, mas a gente vê credor passando mal, né? Ambulância, saindo de ambulância, porque infarta, passa mal, porque não, e a vida dele, né? Como é que ele vai receber lá? Estou dando um exemplo, 50% em 30 anos, como é que eu vou receber em 30 anos? Eu tenho que receber agora. Então, eu acho que o sucesso da recuperação está diretamente relacionado à satisfação do credor. Nenhum credor fica satisfeito em participar de um processo de recuperação. Porém, esse sacrifício do credor tem que fazer sentido para ele, né? A gente sabe também que, qual o problema? Também uma questão aí prática. O maior volume de credores em número é dos credores quirografários, são aqueles credores que não têm garantia real, né? Não são trabalhistas, não são fiscais, não têm garantia real. Esses credores normalmente têm muito pouco para receber, então eles são pulverizados, né? Na grande maioria dos casos. E aí eles não vão investir em contratar um advogado para participar da assembleia, para participar ativamente da negociação, porque o voto dele não vale nada, não, vale pouquinho, né? Na hora da assembleia. Então, esses credores acabam sendo levados pelo que a maioria decidir, né? Pelo que os maiores decidirem. Mas eu acho que o sucesso da recuperação está relacionado em conseguir convencer os maiores credores de que primeiro, que a minha atividade é viável, né? Que o meu negócio ainda faz sentido, apesar da crise, isso é o ponto principal, porque se não fizer sentido, não tem porquê. Segundo, que apesar da proposta não ser a melhor, é uma proposta viável ou concebível dentro da realidade daquela operação, né, daquela empresa. Então, acho que o sucesso está relacionado aí. Quando o devedor consegue aprovar o seu plano, que ele consegue homologar esse plano, aí ele tem um segundo desafio, né? Porque a gente pensa assim, a recuperação é bem-sucedida quando todo mundo recebe. Mentira, né? A recuperação é bem-sucedida quando o plano é aprovado, né? Aí vem a segunda parte. Será que o devedor vai conseguir cumprir esse plano? Né? E aí a gente tem um outro aspecto, né? Que é a história do cumprimento do plano. A gente tem planos que se cumprem em 10 anos, em 5 anos, em 20, e tem planos em 50 anos, né? Eu tenho aqui no escritório casos que eu falo assim, querido credor, olha, tá aqui, você vai receber daqui 30, no caso da Oi, era 20 anos a primeira parcela, mudou tudo, né? Você vai receber daqui 20 anos eu não sei se eu tô vivo, não sei se você tá vivo, tá aqui seus documentos, guarda tudo, mostra pros seus filhos, né? Tá quase assim, né? Porque se você morrer, alguém sabe que você é credor. Então, isso é ser bem-sucedido numa recuperação, né? Então, o ponto é esse, né? Às vezes sai no jornal assim, 1% das empresas se recuperam. Mas por quê? O que eles estão pensando? Os credores receberam? Realmente, os credores não vão receber logo,
né? Isso é um fato. Uhum. O que se considera tecnicamente uma recuperação bem-sucedida? Aquela que os credores aderiram àquele plano e aprovaram esse plano, e esse plano foi homologado. Uhum. Mas isso não significa que aquela empresa vai conseguir, de fato, pagar todo mundo, né? Sim. É muito legal, viu? É meio deprimente, né? Todo mundo Não, chorando. Sim, é triste, né? Mas faz parte da vida, né? Infelizmente, né? Mas eu queria saber para quem quer entrar na área de recuperação judicial para trabalhar, queria saber que conselhos que você daria. Olha, Gabriel, eu acho assim. Tem estômago. Esse é o primeiro, né? Ter paciência, né? Ser resistente, resiliente, né? Porque realmente são processos do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista do direito em si, é um ramo super legal, né? Porque a gente fala da realidade das empresas, a gente fala do mercado, é um mercado super ativo. Eu falo que ninguém morre de tédio estudando recuperação e falência, né? Porque todo dia tem novidade. É um mercado que você tem que estar sempre de olho na jurisprudência, de olho no que está acontecendo. Então, assim, é um mercado muito legal, inclusive do ponto de vista jurídico, para trabalhar. Só que, assim, no dia a dia, ele exige do profissional, eu acho que, e aí a gente nunca compara, né? Cada um tem a sua área de preferência, mas exige do profissional uma atenção especial, porque são processos complexos, gigantescos, né? Então, a gente fala, você quer fazer uma brincadeira sem graça com o seu novo estagiário, manda no fórum ver uma falência física, né? Ou uma recuperação judicial física. A pessoa vai ficar doida, né? Vai falar, pô, tô indo embora, né? Pode me demitir que eu tô indo. Porque são processos volumosos, muito grandes, e que dão essa aparência de muito difíceis. Só que, ao mesmo tempo, é um mercado que está em expansão concreta já faz muitos anos, cada vez mais, e que demanda especializados. Né? A gente não tem, tanto na advocacia, quanto no mundo dos estagiários, mesmo dos estudantes, pessoas que tenham essa característica, assim, que é um grupo muito pequeno, né? O grupo dos especializados em falência e recuperação, né? Especialmente para o devedor e para os grandes credores, né? Que são os pequenos credores, sempre tem lá um advogado que vai atender. Mas os grandes credores e o devedor, a gente sempre tem uma dificuldade de encontrar. Então, você chega para os escritórios, você fala, eu quero abrir uma área de recuperação de crédito, ou uma área de recuperação judicial, você vai ver que você tem uma dificuldade de formar esse time, né? Então, é um time que é uma área que está em constante expansão, é uma área muito promissora, porque a crise nunca vai deixar de existir, né? Sim. E a gente, estando cada vez mais sofisticada essa questão do processo, a gente precisa cada vez mais de profissionais especializados, né? Não dá para usar um generalista para fazer isso. Então, é um mercado que promete muito, mas que vai exigir também no profissional uma certa dose aí de paciência, de calma, de resiliência, de estudo, né? Porque são coisas complexas, né? Sim. São coisas bem complexas, mas que valem muito a pena, né? Para quem tá assim mesmo, vale a pena. Vai ralar um pouquinho, mas vale a pena. É isso aí, Sinira. Sinira, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser conversar com você, aprender um pouco mais sobre RJ. Claro. Olha, eu tenho um Instagram que é Prof. Sinira Mello, acho que é isso, agora já. Prof. Sinira Mello. Tem um LinkedIn, que é Sinira Gomes Lima Mello. Eu estou à disposição sua, de todo mundo, quem quiser. Eu gosto muito desse assunto e gosto muito da área acadêmica, né, de dar aula disso, porque eu acho que a gente sempre tenta trazer os alunos para cá e mostrar esse lado bom, né, do direito, esse ramo que é legal, que tem muita perspectiva de crescimento e perspectiva de futuro mesmo, né? Então eu fico muito feliz. E agradeço muito, viu, Gabriel? Estou sempre à sua disposição, você é uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem enxerga muito além do direito, né? E a gente precisa de profissionais, né, com essas características que você tem. Então, parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Obrigado, Sinira. Eu que agradeço. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá.
Eden Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.